Eu estava num encontro da Apple nos Estados Unidos, fui convidado para apresentar um modelo que eu tinha desenvolvido. A teoria dos 4 círculos é minha, está no mundo inteiro, quem fala dela tem que pôr meu nome, né? São 3 círculos internos e um círculo externo, onde eu falo de tecnologia, metodologia, cliente, entrelaçados. Quando isso funciona, você tem o 4º círculo, que é o mercado, baseado no modelo de prototipação, entrada, processamento, saída e realimentação. Então, eu tenho uma entrada variando, eu quero uma saída constante, que é o conhecimento gerado. Então, eu preciso ficar ajustando, que depende do modelo que você está aplicando, né? E aí, lá nos Estados Unidos, eu apresentando esse modelo num congresso da Apple, eu acabei conhecendo o Torres. E esse cara foi o braço direito do Steve Jobs. E o Steve Jobs, quando ele me contando a história, né? Quando o Steve Jobs estava doente, ele começou a olhar e falou assim, cara, qual é o legado que eu vou deixar para a sociedade? Um telefone, um iPhone? Isso aí não é legado nenhum, tá certo? Eu preciso deixar um legado maior. Eu quero criar um ecossistema. E foi quando ele conheceu o Torres. O Torres era um professor de uma escola na periferia, na Califórnia, que lidava com latinos. E aí o que ele... Brasileiro, Torres? Não. Não. É americano, mas é de origem mexicana, né? Tá. Latino, né? E aí ele pegou e disse o seguinte, que ele percebia uma evasão muito grande. Né? Que o aluno entrava na escola, mas ele chegava no 2º, 3º ano, ele caía fora. Porque o meio que ele vivia, né? Falava, cara, é mais fácil a gente roubar um carro, fazer isso, fazer aquilo, para que estudar? E aí você estava numa escola tradicional. E aí o Torres, junto com o Steve Jobs, sentaram e falaram, cara, a gente precisa mudar isso. Vamos mudar a figura do professor. Vamos colocar o professor como sendo um mentor. E aí a Apple, junto com o Steve Jobs, pegaram e falaram, então é o seguinte, nós vamos dar os dispositivos e vamos criar um mecanismo de gerar conhecimento. E aí deram lá um tablet para cada garoto, o iPhone, e aí eles começaram a mudar o processo metodológico dentro das salas de aula. Então, eles começaram a falar o seguinte, hoje na rede, no Google, se eu falar alguma coisa aqui agora para o meu aluno, eu corro o risco de estar falando mentira, porque ele está plugado aqui, ele olha e fala assim, professor, isso que o senhor já falou, alguém já derrubou lá na Europa. Né? Já não é mais isso, já não é mais verdade. Então, você tem que mudar, você tem que virar um mentor. E aí foi isso que eles começaram a fazer dentro da escola. Eles começaram a discutir com as crianças. Então, nós estamos falando sobre mamíferos. Legal, amanhã nós vamos fazer uma excursão para o zoológico. E aí nós vamos entender o que são os mamíferos. E aí as crianças, com o seu tablet, com o celular, começaram a andar no zoológico e aí lia as plaquinhas. Esse aqui é um animal, ele é mamífero e tal. Ele tem, né, tal tamanho, ele vive tantos anos. Aí fotografava e começou a colher aquelas informações. Quando eles voltaram para a sala de aula, junto com os professores, agora nós vamos escrever o nosso livro de história, de ciência, sobre aquilo que vocês viram, com as fotografias, com a informação. Então, nós vamos criar o nosso conteúdo. E aí foi aonde a Apple criou, né, a biblioteca virtual deles para começar a carregar esse conteúdo. E o que eles começaram a perceber? Que essas crianças voltavam para casa e queriam mostrar para os pais aquilo que elas tinham desenvolvido, o livro que elas estavam escrevendo, o livro que elas estavam estudando. E em pouco tempo eles começaram a medir que isso começou a mudar o comportamento da sociedade, que os coleguinhas queriam saber como é que ele estava estudando. A família começou a aprender, a família começou a ganhar conhecimento. E esse é um dos grandes legados que o Steve Jobs deixou. Ele acabou investindo em vários professores de universidades que saíram disseminar esse modelo ao redor do mundo, que é essa integração da sociedade dentro da sala de aula. E essa é uma grande mensagem.